Olá, para você que não me conhece, o meu nome é Gabriel Ávila, sou advogado, especialista em direito tributário, também consultor na área trabalhista, e se inicia aqui hoje no canal do YouTube do Portal Contábeis mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. Há uns tempos atrás, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, divulgou um relatório mostrando que o principal tema julgado pelos seus ministros eram horas extras. Isso mostra que isso ainda é muito discutido entre empregados e empregadores e talvez muitos dos empregadores nem saibam como fazer, quais são suas obrigações e quais os limites deveriam ter sido respeitados para que isso não se tornasse objeto de um processo trabalhista. Então, o primeiro ponto que os empregadores e quem trabalha nas empresas, na área administrativa ou na gestão de pessoas precisa ter em mente é que as empresas que possuem mais de 20 empregados precisam registrar a jornada dos seus trabalhadores. Esse registro pode ser feito de diferentes formas, desde a forma mais tradicional, com folhas de ponto manuais ou relógios de ponto ainda impressos, como métodos eletrônicos ou alternativos. E para isso precisam ser seguidas algumas normas, algumas portarias do Ministério do Trabalho e da Previdência. No ano passado, 2021, a principal portaria sobre esse tema foi revogada e substituída pela portaria 671 do Ministério do Trabalho e Previdência, e ali dizem quais são os requisitos de cada forma alternativa de controle de ponto, ou seja, desses controles de ponto eletrônico. Então, o controle de ponto ele pode ser tanto tradicional quanto ser feito eletronicamente. Isso significa que pode ser utilizado um relógio de ponto eletrônico, ou uma catraca, um relógio de ponto biométrico, por exemplo, na empresa, mas também métodos alternativos como aplicativo e softwares de computador, né? Se o software, se o programa, se o aplicativo é registrado no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e segue algumas das regras previstas nessa portaria, perfeito, é só contratar e implementar. Se o programa não segue todos os requisitos que estão ali na portaria, que é o REP-P, vocês podem utilizar o REP-A, que é também um software, um aplicativo, um programa de computador, mas por ele não ter toda essa certificação, todo esse registro, é preciso que empresa e sindicato profissional sentem e analisem se aquele programa atende aos requisitos e façam ali um acordo coletivo de trabalho. Então, é preciso registrar o horário dos trabalhadores se a empresa possui mais de 20 empregados. Quando eu falo empresa, eu digo o estabelecimento, porque se a empresa possui diversas filiais, CNPJs diversos, e em cada CNPJ há menos de 20 empregados, é como se cada filial daquela fosse um estabelecimento individual, fosse uma empresa própria, e aí a gente tem que observar se naquela unidade há 20 empregados ou menos. Isso serve muito para a área comercial, para vendas, varejo, onde há muitas lojas. Cada loja ela é independente, com sua própria gestão, com seu próprio gerente, com seu próprio patrimônio. Então, ela de fato é um estabelecimento independente. Então, esse é o primeiro ponto a ser observado. Segundo ponto, existem exceções ao registro de jornada. Hoje, basicamente, são 3, elas estão no artigo 62 da CLT. A primeira é jornada externa incompatível com o registro ou anotação de ponto, com o controle de ponto. Isso serve para aquelas pessoas que atuam, de fato, fora das dependências da empresa, em atividades externas. É o cara que está na rua, exercendo suas atividades na rua, né? Então, a empresa não tem exatamente como saber que horas que ele começa ou termina a sua jornada, ou se ele tem flexibilidade, se ele trabalha um pouco na manhã, tem um período que ele não trabalha no meio do dia, trabalha à tarde. É o exemplo, muitas das vezes, de pessoas na área comercial. Qual é o ponto de atenção? Muitas empresas se utilizam de ferramentas de trabalho, como tablets, onde a pessoa precisa compulsoriamente, mandatoriamente, marcar ali as visitas ou fazer alguma atividade demonstrando que ele começou a sua jornada e também mostrando que encerrou, né? Então, nesse caso,
embora a pessoa exerça uma atividade externa, ela tem em mãos uma ferramenta que permite o empregador saber os horários de trabalho dela. Então, não é incompatível com o controle de jornada. Então, precisamos fazer esse tipo de observação para que não corra o risco de você enquadrar um empregado como jornada externa incompatível com controle de jornada, mas na verdade há compatibilidade. Então, essa pessoa precisa sim marcar ponto. Segunda hipótese, as pessoas que ocupam cargos de gestão. Basicamente são as pessoas que fariam às vezes do empregador ou o gerente, o chefe de departamento. Não confundam com cargo de confiança. Cargo de confiança é uma nomenclatura própria utilizada ali muito nos bancários, mas isso não tem nada a ver com o fato da pessoa marcar ou não ponto, ou registrar ou não os seus horários de trabalho. Aqui a gente está falando de cargo de gestão. A pessoa precisa realizar atividades de gestão. Ela precisa delegar tarefas, cobrar as tarefas, apresentar relatórios, ter poderes para admitir, demitir, promover, ou no caso, alguém cometer alguma infração, poder aplicar uma punição para o seu subordinado, e de fato ela precisa ter subordinados. Ou ela fazer uma gestão de um departamento onde os subordinados são pelo menos indiretos, mas ela precisa realmente ter poderes de gestão, talvez até representar a empresa. Então, essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese são pessoas que estão em teletrabalho e recebem por produtividade. A legislação até há pouco tempo isentava todos que estavam em teletrabalho de registro de jornada, mas em 2022 a lei mudou, então somente quem recebe por produção, por produtividade e está em teletrabalho está dispensado do controle de jornada. A pessoa, o seu empregado que trabalha em casa, em home office, né, vamos dizer, e recebe salário fixo, ela precisa sim marcar ponto. E aí, uma daquelas formas de controle de ponto que eu disse no começo do vídeo. Então, essas são as exceções de pessoas que não precisam marcar ponto e todo o resto, como é que fica? Então, via de regra, a jornada de trabalho não deve superar 8 horas diárias e nem 44 horas semanais. Se a pessoa trabalha mais de 8 horas diárias ou mais de 44 horas semanais, ela tem direito a horas extras, né? Então, a hora extra, ela precisa ser paga com um adicional de horas extras. O adicional padrão da lei mínimo é de 50% a mais da hora normal trabalhada, mas é preciso observar a convenção, o acordo coletivo de cada categoria, porque ali normalmente são previstos percentuais maiores, normalmente 60% a 70%, com exceção dos trabalhos em fins de semana e feriados, onde o valor da hora extra normalmente é dobrado, né? Então, com 100% de adicional. Então, isso tudo precisa ser observado. Há ainda a possibilidade de instituição de banco de horas, onde as pessoas trabalham e aí, ao fim de um determinado período, normalmente 60 ou 90 dias, ou dependendo da política ou do acordo coletivo de trabalho, até 6 meses, as horas extras trabalhadas devem ser depois folgadas. Chegado ao fim desse período estabelecido no seu acordo de convenção coletiva, se houver saldo positivo ainda, o empregado deve receber pelas horas extras ali com o respectivo adicional. Isso é muito importante que seja observado, ainda que o empregado pode fazer as horas extras, mas deve ser respeitado o limite da Constituição de no máximo 2 horas extras, 2 horas adicionais por dia. Ah, mas existem algumas possibilidades em que as pessoas trabalham 12 horas por dia. Sim, existem. São possibilidades como a escala de 12 por 36, ou algumas outras de 24 por 72, um pouco comuns em hospitais, mas isso são exceções, e se você fizer o cálculo total do volume de horas por semana ou por mês, no fim das contas, a pessoa que trabalha num regime desse de 12 por 36 ou 24 por 72, ela acaba sendo beneficiada, porque ela trabalha menos horas do que se ela trabalhasse 8 horas por dia, 6 dias por semana ou 5 dias por semana. Então,
são exceções. Outras exceções são casos extraordinários, onde a empresa realmente precisa de que os trabalhadores estendam sua jornada, senão pode sofrer um prejuízo iminente ou alguma outra situação de urgência, calamidade ou coisa do gênero. Mas, via de regra, são no máximo 2 horas por dia. Então, se atentem a essas regrinhas e, em caso de dúvidas, coloquem aqui abaixo do vídeo, que nós estamos sempre lendo os comentários e respondendo. Se tiverem sugestões de outros temas, também deixem aqui. Muito obrigado.